Então agora chegou um dos momentos que eu mais gosto, falar sobre associações. Quanta coisa dá para a gente fazer com essa técnica. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre microagulhamento e ontoforese, microcorrentes, alta frequência, como associar tudo isso no nosso tratamento. Então, quando a gente vai fazer uma sessão de dermaplane, não é unicamente raspar essa pele, fazer apenas a esfoliação. Nós temos que pensar numa revitalização, nós temos que pensar em um tratamento. Então, não é apenas fazer a técnica, tem como a gente associar a outras coisas que nós temos na nossa clínica para deixar essa técnica ainda mais rica. Então, agora vamos começar aqui com as associações. Primeiro, vamos falar sobre o microagulhamento. O microagulhamento, ou indução percutânea de colágeno, é uma técnica que utiliza o mecanismo de agulhas para estimular a produção de colágeno sem ser ablativa, ou pode ser também utilizado para aumentar a permeação de ativos. Como que pode ser associado o microagulhamento ao dermaplane? No dia, após ser feito o dermaplane, vocês podem utilizar um dispositivo de microagulhamento no 0,5, tá? Então, apenas com equipamentos de 0,5 milímetros. Porque o meu objetivo vai ser para permeação de ativos. Então, vamos supor que vocês tenham um sérum ou algum ativo para permeação. Principalmente, tem que ser ativos estéreis, tá? Para vocês estarem utilizando. E por que que tem que ser feito com um equipamento de 0,5 milímetro apenas? Porque no dia, pós o dermaplane, a gente não pode utilizar anestésico, tá? Por quê? Como é uma esfoliação mecânica mais profunda, a gente pode ter a absorção desse anestésico, né? Pode ser até em pequenas quantidades, mas pode ser prejudicial à sua paciente. Então, se vocês querem associar o microagulhamento no dia, pode ser feito. Fez o dermaplane, utiliza então um dispositivo de 0,5 milímetro apenas, com o objetivo de permeação de ativos. Então, se vocês têm um ativo estéreo que quer utilizar após o dermaplane, com microagulhamento, pode ser feito, só que sempre sem o uso de anestésico. A gente pode também estar utilizando esse dispositivo, né, que é diferenciado. A gente coloca aqui dentro o ativo estéreo também, e aí a gente faz como se fosse o microagulhamento mesmo, que é nada mais, nada menos do que o drug delivery, que a gente chama. Tem essa marca aqui, né, a Smart Infusion, que tem esse dispositivo que é regulamentado pela Anvisa. E aí, então, o que que ele vai fazer? Ele tem um sistema de infusão transcutânea, assim como o microagulhamento, né? Porque aqui tem microagulhas também, com o objetivo de aumentar o volume de ativos permeados instantaneamente na pele a uma profundidade controlada, ou seja, e quando o ativo está aqui e você está fazendo as micro perfurações, né, na pele, o ativo ele é entregue imediatamente. Diferente de quando a gente faz com um dispositivo de roller ou de caneta para microagulhamento, a gente faz o microagulhamento e aí depois a gente passa o ativo. Aqui não. Aqui você entrega instantaneamente o ativo na pele. E você pode utilizar também esse dispositivo para fazer mesobotox e skin buster também, tá? É muito bacana. Skin buster com o ativo do ácido hialurônico e o mesobotox com o botox mesmo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o uso, né, do Infusion, tem o meu curso de microagulhamento, onde eu falo também sobre o drug delivery, né, sobre esse dispositivo muito interessante que a gente tem para utilizar em tratamentos faciais. E eu mostro como que é feita a técnica do mesobotox e do Skin Buster também, sendo entregues de modo superficial, tá, dos objetivos. O mesobotox é muito bacana porque você consegue causar um relaxamento em linhas de expressão, linhas finas, tá? É muito bacana o resultado. Para a pele oleosa também, reduz bastante a oleosidade, reduz os poros, tamanho dos poros.
é muito interessante para associar em tratamentos faciais. Então, eu posso também estar associando LED ou laser de baixa potência. Isso eu posso estar fazendo no mesmo dia, logo após fazer o dermaplane. Então, vamos supor que eu queira utilizar, eu tenho várias cores de LED. Você tem que ver qual é o seu objetivo. Eu gosto muito de associar o LED âmbar ou o LED vermelho para tratamentos de rejuvenescimento pós o dermaplane. Então, fiz o dermaplane, eu já entro com o LED vermelho ou com o LED âmbar. Aqui eu trouxe para vocês uma foto para a gente entender um pouquinho sobre o LED. Esse espectro aqui, olha, é a luz visível, é a luz que os nossos olhos conseguem visualizar, que vai de 400 nanômetros até 750 nanômetros. Espectros maior que 750 nanômetros a gente chama de infravermelho, e espectros menores de 400 nanômetros nós chamamos de ultravioleta. E aí, então, cada cor tem um espectro e cada uma dessas cores tem um objetivo de tratamento, né? A gente conhece muito na estética o LED azul, com ação bactericida, e a gente conhece muito também o âmbar, né? Que vai aqui de 600, olha, e 50 até mais ou menos lá a 750, depende muito do equipamento que você comprar, cada um trabalha em um espectro, mas o que é importante a gente saber é que o LED âmbar e o LED vermelho são os melhores para aumento de colágeno. Antigamente se falava do LED azul, mas hoje nós sabemos que o LED azul ele inibe os fibroblastos, então ele não é bacana para tratamentos de rejuvenescimento. Mas se for um tratamento de acne ou que você queira uma ação bactericida, o LED azul ele é interessante. Aqui para vocês terem um pouquinho, né, o espectro, né, o comprimento de onda de cada cor. Então, cada um desses comprimentos vai me trazer uma cor. E quando a gente fala do LED, o LED ele não é coerente, ou seja, ele abre o seu espectro luminoso. Então, o laser ele vai formar aquele pontinho, porque ele é convergente, né? E aí, então, essa é a maior diferença do espectro luminoso entre LED e laser. Se vocês querem saber, vocês têm um equipamento, você não sabe se é laser ou LED, aponta ele para a parede. Fez um pontinho, é laser. Abriu o espectro, né, formou uma bolinha maior, aí ele é LED. E aí, o LED e o laser, eles vão agir diretamente com os cromóforos que existem no nosso corpo. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Porque muitas pessoas ainda, mesmo com vários estudos científicos, ainda duvidam um pouco da ação do LED. Mas quando a gente tem um LED de boa qualidade, numa potência ideal, a gente tem uma ação, sim, muito interessante na nossa pele. E os cromóforos, o que eles são? Eles são parte ou conjuntos de átomos de uma molécula responsável por sua cor. Então, tudo no nosso corpo que tem cor, ele tem um cromóforo que é responsável por aquela coloração. Eles são capazes de absorver a luz visível ou uma energia. Na biologia, quando captura uma energia luminosa, o cromóforo ele é capaz de alterar um conjunto ao receber a luz. Um exemplo muito simples é a fotodepilação. A gente tem os cromóforos no pelo, que absorvem a energia, que levam até lá o capilar, o vasinho, que faz toda a nutrição daquele folículo e aí causa uma coagulação, ou seja, ele altera ali o conjunto, né? Ele causa uma coagulação pelo efeito térmico da absorção dessa luz, e aí então isso é feito, né? Essa absorção ela é feita através dos cromóforos. Por isso que a gente tem aí na fotodepilação, às vezes as pessoas pedem para que não faça depilação, porque o pelo é importante. Ele que tem o cromóforo que vai levar para esse vaso que faz a nutrição do folículo, causar coagulação nessa nutrição, tirar totalmente essa nutrição
do folículo e aí então tem, né, a falta de crescimento de pelo, não cresce mais pelo nessa região. E aí olha só quantos cromóforos nós temos no nosso organismo, que está então relacionado com a absorção da luz. E aí a gente tem, olha, alguns estudos que falam da melanina. A melanina, ela é um cromóforo, ela está presente nos pelos, peles e manchas. Ela capta a radiação UV, né, de 340 a 1000 nanômetros. Ela capta a luz verde, de 532 nanômetros, e a radiação infravermelho, de 800 a 1200 nanômetros. A gente tem também outro cromóforo, que é a hemoglobina, que está presente no sangue, que capta a radiação UVA de 300 nanômetros, luz azul de 450 nanômetros, luz verde de 520 a 540 nanômetros e a luz amarela de 570 a 580 nanômetros. Outro cromóforo que nós temos é o colágeno, que está presente principalmente na pele, ossos e cartilagem, capta luz visível de 380 a 780 nanômetros e radiação infravermelho de 800 a 1200 nanômetros. E a gente tem também cromóforos na água, que é presente em 80% dos tecidos e que capta radiação infravermelho acima de 1200 nanômetros. Então, olha só quantos cromóforos nós temos no nosso organismo e que são, sim, capazes de absorver a luz e alterar todo o conjunto ali do meio onde eles estão. Então, a gente vê aqui vários estudos, né, que mostram e comprovam a ação da luz nos cromóforos presentes aí nos diversos tecidos do nosso organismo. Então, associar o LED ou o laser de baixa potência é interessante sim nos tratamentos com o dermaplane, porque a gente pode potencializar esse tratamento. Outra coisa que a gente tem esquecido na estética, a gente tem colocado na gaveta, são as microcorrentes, que são tão interessantes e aí vem tantos equipamentos novos e a gente acha que ela deixou de ser interessante, muito pelo contrário. Ela ainda deve ser parte dos nossos tratamentos também. A microcorrentes ela é uma corrente com intensidade baixa, na faixa de microamperes. Ela pode ser aplicada no modo positivo, negativo ou bipolar. Ocorre em níveis que não se consegue ativar as fibras nervosas sensoriais subcutâneas e, como resultado, o paciente não tem percepção da sensação de formigamento, ou seja, o seu paciente não vai sentir nada. E eu acho que esse é um dos motivos pelo qual alguns profissionais abandonaram essa corrente, que é tão interessante, porque o paciente não sente nada. E o paciente ele está com aquela mania que ele quer sentir. Quanto mais dói, melhor. Quanto mais dolorido, maior é o resultado. Só que nem sempre isso é verdade. E cabe a nós, profissionais, conversar com o nosso paciente e explicar aquilo que nós escolhemos para o tratamento. E a microcorrentes é uma associação muito interessante para a gente fazer, junto com o dermaplane, para tratamentos de rejuvenescimento, né? Se eu quero melhorar cicatriz de acne, por exemplo, microcorrentes é muito interessante e vocês podem estar associando ao dermaplane. E aí eu quero relembrar vocês sobre os efeitos da estimulação elétrica feita pelas microcorrentes, né? Que ela tem como efeito aumento da produção de ATP em até 500%. ATP é a energia do nosso organismo, então ela aumenta a produção de energia. Ela tem aumento da síntese de proteínas, aumento da captação de oxigênio no local em questão, onde nós estamos realizando a técnica, aumento do transporte de aminoácidos e aumento do transporte de membranas. Então, olha quanto efeito bacana para a gente associar daí em diversos tratamentos. E parâmetros de 10 a 300 aumenta a produção de colágeno. Então, olha só,
né? A microcorrentes não deixou de ser importante. A gente tem que tirar essa corrente da gaveta e voltar a utilizar ela nos nossos tratamentos. E como efeito terapêutico, a microcorrentes ela faz analgesia, por isso que ela é muito utilizada também em pós-operatório, nas cicatrizes, né, de cirurgias aí importantes. A aceleração do processo de reparação tecidual. Ela tem efeito anti-inflamatório, ela é bactericida, reduz edemas e ainda causa relaxamento muscular. Então, se vocês olharem para esses efeitos terapêuticos, olha quantos tratamentos a gente pode estar associando a microcorrentes. A gente pode também estar associando a corrente galvânica, que é uma corrente contínua e com sentido unidirecional, ou seja, os elétrons caminham numa só direção para o polo negativo ou para o polo positivo. Então, eu sempre tenho que escolher a polaridade em que eu vou trabalhar. A corrente galvânica ela é uma corrente polarizada, portanto, quando a gente inicia a terapia com ela, você não pode remover o eletrodo, né, da pele, e ela tem sempre que fechar o campo. O que a gente fala de fechar o campo? Se eu escolhi um ativo que tenha como polaridade positiva, aqui na pele da minha paciente, eu tenho que estar com o eletrodo positivo, porque polos iguais se repelem. Então, em cima de um ativo positivo, eu utilizo um eletrodo positivo. E aí, o meu cabo negativo tem que estar próximo à região. Geralmente, a gente coloca aqui na região da escápula, né? E aí, eu fecho esse campo e eu faço a permeação. Liguei o meu equipamento com o eletrodo aqui acoplado, eu não posso mais remover esse eletrodo da pele da minha paciente até que eu termine a terapia. Por quê? Porque senão, por ser uma corrente polarizada, quando eu retiro o eletrodo, o aparelho ligado, ela tem choque, tá? Ela vai sentir um choque e às vezes pode causar uma queimadura lá no local onde está fechando o campo. Mas é uma terapia muito bacana, aumenta muito a permeação de ativos e vocês podem estar associando também no mesmo dia, logo após a esfoliação aí com o Dermaplane. As características dos polos da corrente galvânica varia, né? Eles têm diferentes características, como por exemplo, o polo negativo, ela tem como ação irritante e estimulante, ela é vasodilatadora, tem a capacidade de hidratar os tecidos e amolece tecidos endurecidos. Então, eu posso estar utilizando, por exemplo, o polo negativo para rugas, né? Ou vamos supor que eu quero aumentar a hidratação da pele da minha paciente. Eu posso estar utilizando também no polo negativo. Já o polo positivo, ela tem ação analgésica e sedante, vasoconstritora e tem a capacidade de drenar os tecidos. Se eu for utilizar, se eu quero escolher o polo especificamente, eu não preciso estar utilizando, por exemplo, com um cosmético que tenha polaridade. Eu posso estar utilizando com gel neutro, tá? Mas se vocês têm um cosmético com polaridade, aí quem vai dar a polaridade é o cosmético. É ele que vai falar para você se tem que ser utilizado no negativo ou no positivo, porque cada ativo tem uma polaridade diferente. E quando a gente faz a permeação com a corrente galvânica, nós chamamos de iontoforese, que é o método de administração transcutânea com o uso da corrente galvânica e substâncias que serão utilizadas com propósito terapêutico. Aí que eu falei para vocês que vai depender da polaridade do seu cosmético. Ela potencializa a penetração de elementos polares sob gradientes potencial constante. Polos semelhantes se repelem e polos opostos se atraem. Sempre que vocês tiverem dúvida com relação a que polaridade vai colocar no seu cosmético que tem a polaridade negativa, sempre se lembrem do ímã. Quando você coloca um ímã, né, os dois na polaridade negativa, o que acontece?
eles se repelem, você não consegue atrair um ao outro. Mas quando eu coloco o negativo com o positivo, eles se atraem. E se eu tenho aqui no meu cosmético uma polaridade negativa, eu quero que ele se repele para dentro ou eu quero que ele fique na superfície? Eu quero que ele seja repelido. Então, se eu quero que ele seja repelido, eu tenho que utilizar na mesma polaridade. Então, só relembrando, se eu tenho aqui no meu cosmético uma polaridade negativa, eu quero que esse cosmético seja repelido para a pele. Então, eu tenho que usar na mesma polaridade. Porque se eu utilizar na polaridade inversa, esse ativo não vai sair daqui, porque ele vai ser atraído pelo eletrodo. Né? Vamos supor, tem o negativo aqui e o meu eletrodo está positivo. Ele vai ser atraído para o eletrodo. Mas se eu uso na mesma polaridade, ele vai repelir para dentro da nossa pele. E eu posso fazer a iontoforese dessa maneira, que é a maneira estática, né? Ou seja, eu coloco os eletrodos ali numa região e deixo ele parado, né? Onde eu quero a terapia, eu coloco parado e eu fecho o campo com o outro eletrodo oposto. Ou eu posso também estar fazendo a iontoforese de maneira móvel, ou seja, eu tenho um rolinho, que é o meu eletrodo ativo, e eu tenho o eletrodo dispersivo que está lá fechando o campo, que eu falei para vocês que geralmente, quando vai fazer face, a gente coloca na região da escápula. Então, sempre tem que umidificar a esponja com água, né, que vai ser colocado lá no eletrodo dispersivo. Tem alguns hoje que vem com eletrodo de silicone, então é colocado apenas o gel. Você tem que ajustar no equipamento a mesma polaridade do princípio ativo, que vai ficar nesse, né, rolinho aqui que vai estar móvel. A intensidade é de acordo com a sensibilidade do seu paciente. Então, você vai aumentando a intensidade e vai perguntando para ele se está bom, se você pode aumentar, se ele está sentindo a corrente ou não. E o tempo de aplicação é de média, né? Em média de 5 a 10 minutos. Então, é muito rápido. 5 a 10 minutos em toda a hemiface, tá? Geralmente, eu faço 5 em uma hemiface e 5 na outra hemiface. Outra associação muito interessante que nós podemos fazer e devemos fazer é a alta frequência. A alta frequência a gente conhece bastante na estética como pós-limpeza de pele, né? Quando a gente tem algum tratamento para acne, mas a gente tem que lembrar que ele tem efeito analgésico, anti-inflamatório, cicatrizante, bactericida e antisséptico. Então, suponhamos que eu tenha causado algum pequeno ferimento na minha paciente com a lâmina do bisturi, eu posso vir com o cauterizador, que é, no caso, esta ponteira de vidro, né? E eu posso ir diretamente ali onde eu fiz o ferimento para cicatrizar e não deixar que inflame. Posso também, independente se causou algum ferimento ou não, sempre utilizar ali o eletrodo de cebolinha e passar, ou cebolão, né? E passar em todo o rosto da minha paciente antes de colocar uma máscara facial, por exemplo. Ele vai auxiliar também no processo bactericida e antisséptico que ele tem. Aí então, né, algumas indicações do alta frequência, que ele tem ação de desinfecção pós-extração de comedões, que a gente utiliza muito esse recurso. Pode ser usado em tratamentos capilares também, acne, pós-depilação. Na podologia também hoje se usa muito alta frequência. Cicatrização de lesões abertas, independente de qual seja a lesão, a gente pode estar usando alta frequência. E como coadjuvante também em tratamentos da psoríase, porque ele ajuda também na cicatrização da psoríase. E também outra associação que nós podemos e devemos fazer são aí os cosméticos. Então, nós temos no mercado máscaras com diversos ativos que são
próprios para cada tipo de pele, que vai de encontro ao meu tratamento. Então, vamos supor que eu estou fazendo um tratamento para rejuvenescimento e eu associei o Dermaplane. O que eu vou fazer no dia do Dermaplane? Vou utilizar um cosmético com fator de crescimento, com vitamina C para auxiliar na formação do colágeno. Posso também utilizar um cosmético com DMAI, né, para estar fazendo o quê? Para estar fazendo aquele lifting facial. E aí tem inúmeros ativos que são rejuvenescedores e que a gente pode estar associando aí nas máscaras. Pode fazer máscara de argila? Pode. Pode fazer argila com água termal, com algum outro ativo, né, com óleo essencial. Aí dá para a gente brincar, né, de associação. A gente pode também estar utilizando os sérums com fatores de crescimento. Eu gosto de finalizar a sessão com o sérum. A gente pode também dar atenção para cosméticos que contenham a vitamina C, vitamina A ou a vitamina E. A vitamina A, a gente tem que lembrar que ela é uma protetora da nossa pele, ela é muito fundamental para a formação da nossa pele. A vitamina C tem um papel muito importante na formação do colágeno e ela tem ação antioxidante, portanto, ela também é aí rejuvenescedora. E a vitamina E é um excelente hidratante e também tem ação antioxidante na nossa pele. Cosméticos que contenham óleos elementos essenciais. Se vocês tiverem um pouquinho mais de curiosidade sobre os óleos elementos, eu tenho aí o curso de anamnese ortomolecular, que eu detalho um pouco sobre a ação de cada um deles, e aí a gente começa a entender qual é a importância desses óleos elementos, tanto na nossa alimentação como também nos cosméticos que a gente escolhe para fazer parte do tratamento da nossa paciente, também é importante. E a gente pode associar no mesmo dia peelings superficiais, mas tem que ser muito superficial para fazer no mesmo dia. Aí fica então ácido glicólico a 10%, mandélico a 10%, que são os mais utilizados, tá? De forma superficial na estética. Não pode ser peeling médio e nem profundo. Para associar no mesmo dia, tem que ser um peeling superficial. Então, olha só quantas associações o Dermaplane permite fazer. Como a gente pode brincar de montar tratamento e introduzir a técnica do Dermaplane para ajudar na absorção de ativos, na melhora dos resultados, e aí a gente tem uma resposta muito melhor nos nossos tratamentos faciais. Então não se limite a fazer apenas o Dermaplane, uma raspagem na pele e mandar a sua paciente embora. Não, faça mesmo da sessão um tratamento, uma sessão completa, com várias associações. A escolha do cosmético é muito importante vocês fazerem de acordo com a necessidade da sua paciente. Então, tá aí mais uma técnica que vocês podem estar associando no dia a dia clínico de vocês para ter ainda mais sucesso nos tratamentos faciais. Espero que vocês consigam associar essa técnica e ter esse sucesso todo que ela pode nos oferecer.